Olá amigos, cá estamos mais um Nas Ondas do Esporte, direto aqui Nas Ondas de Sampa. Como vocês já sabem, meu nome é Rafael, vai ser um prazer fazer aqui mais um programa com vocês. No programa de hoje, vamos falar sobre os resultados da rodada, tivemos aí finais nesse final de semana, já a primeira disputa de taça do futebol brasileiro com a Supercopa do Brasil, e vamos trazer um panorama de demais esportes, tem futsal, tem tênis, e um pouquinho aí de Olimpíadas de Inverno também para vocês, beleza? Então, bora lá, começando pelos resultados. Começando aqui pelo Campeonato Paulista, nós tivemos neste final de semana a sexta rodada do Campeonato Paulista, vamos aos resultados. Clássico de Campinas, o Guarani venceu a Ponte Preta por 1-0 e deixou a Macaca de Campinas em péssima posição, está em último na tabela, muito provavelmente vai ser rebaixada para a Série A2. Clássico Sansão deu São Paulo, o São Paulo venceu o Santos por 2-0 e também deixa o Alvinegro Praiano em péssima situação na tabela, beirando a zona de rebaixamento. A Portuguesa venceu o Primavera fora de casa por 2-1 e mantém uma boa campanha na zona de classificação para as quartas de final. Red Bull Bragantino ficou no 1-1 com o São Bernardo. O Noroeste levou a melhor em cima do Velo Clube por 2-0. Essa vitória do Noroeste foi bem importante, foi um duelo ali de fim de tabela e mostra que o Noroeste tem uma reação enquanto o Velo Clube segue lá embaixo. O Botafogo de Ribeirão surpreendeu e venceu o Palmeiras por 1-0, também se desgarrando um pouco lá debaixo da tabela. Palmeiras se mantém no topo. Essa rodada não teve jogo do Corinthians, que foi adiado por conta da participação na Supercopa do Brasil, e Mirassol e Novo Horizontino, que foi interrompido no intervalo por conta das fortes chuvas. Tá bom? A classificação do campeonato depois de 6 rodadas, parcialmente, tem o Novo Horizontino na liderança com 12 pontos, seguido por Palmeiras e Bragantino com a mesma pontuação. Em seguida vem o Guarani com 11, a Portuguesa com 9, Corinthians, São Bernardo e Botafogo de Ribeirão fecham a fase classificatória para os playoffs com 8 pontos. Mirassol, Primavera, Capivariano, São Paulo e Noroeste tem 7, o Santos na 14ª posição com 6 e na zona de rebaixamento o Velo Clube com 4 e a Ponte Preta apenas com 1 ponto. O Campeonato Carioca teve uma rodada um pouco espalhada, com poucos jogos no final de semana, mas já teve sua quinta rodada com Sampaio Corrêa e Boa Vista 1-1, o Bangu vencendo fora de casa o Nova Iguaçu por 2-1. No clássico da rodada, o Fluminense venceu fora de casa o Botafogo pelo placar de 1-0. A classificação parcial mostra o Fluminense liderando o Grupo A com 12 pontos, seguidos por Bangu com 9 e Vasco Volta Redonda com 7. Esse se classificando no momento no Grupo A. O Grupo B tem o Botafogo na liderança com 9, seguido por Boa Vista com 7, Madureira 6 e Nova Iguaçu 5. O Flamengo ainda não está se classificando, pois se encontra na quinta colocação com 4 pontos. Campeonato Mineiro teve a sexta rodada neste final de semana, com a vitória do Atlético Mineiro de virada para cima do Pouso Alegre por 3-1, o Norte vencendo fora de casa o Democrata por 3-1, também fora de casa o Uberlândia levou a melhor sobre o Atlético por 3-0, América Mineiro venceu em casa o RT por 1-0. Um jogo movimentado, a Tombense venceu fora de casa o Itabirito por 3-2 e o Cruzeiro contou com um finalzinho de jogo para levar melhor sobre o Betim por 1-0. Destaque para esse jogo pela saída inesperada ali do goleiro Cássio no meio do segundo tempo, possivelmente com algum probleminha intestinal, gerando ali a curiosidade de todo mundo e o meme garantido nas redes sociais. Resultados então explanados, vamos à classificação. Grupo A tem a URT na liderança com 11 pontos, seguido do Atlético Mineiro com 10. O Grupo B, liderança do América Mineiro com 12, seguido da Tombense com 8. Grupo C tem o Norte com 11 pontos na liderança, seguido do Cruzeiro com 9. Na classificação dos segundos colocados, Atlético Mineiro lidera com 10, Cruzeiro com 9 e a Tombense com 8. Isso quer dizer que, neste momento, o Cruzeiro não está se classificando para os playoffs do Campeonato Mineiro. Atenção aí para a Raposa. Campeonato Gaúcho já teve a última rodada da fase de grupos e a definição dos playoffs das quartas de final.
O Ipiranga empatou em 1-1 com o São José. O Novo Hamburgo levou a melhor para cima do Guarani de Bagé por 2-0. Monson e São Luís ficaram no 2-2. Inter de Santa Maria venceu a Avenida por 1-0. Grêmio e Juventude no clássico da rodada empataram em 1-1. E o Inter venceu o Caxias fora de casa por 1-0. Com isso, temos definidos os playoffs das quartas de final, sendo o Internacional enfrentando o São Luís, o Juventude enfrentando o São José, o Grêmio encara o Novo Hamburgo e o Caxias encara o Ipiranga. Esses são os resultados do Campeonato Gaúcho. Para fechar o bloco aqui de resultados do futebol nacional, esse final de semana, no domingo, tivemos a Supercopa do Brasil, disputada entre o Flamengo, campeão brasileiro, e o Corinthians, campeão da Copa do Brasil. E o Clube Paulista levou a melhor. O Corinthians venceu o Flamengo por 2-0, gols de Gabriel Paulista e Yuri Alberto no finalzinho do jogo, no último lance. Alguns destaques: o gol de Yuri Alberto, ele teve assistência de Caio César, que fez sua estreia pelo Corinthians, vindo ali do Al Hilal da Arábia Saudita. E o jogo foi marcado por polêmica de arbitragem no retorno do intervalo. Em uma decisão inédita, o árbitro, após retornar do intervalo, foi ao VAR para consultar um lance ocorrido no final do primeiro tempo e com isso expulsou o jogador do Flamengo, Carrascal, depois de uma cotovelada em Breno Bidon do Corinthians. Uma decisão inédita, mas que dentro do regulamento da CBF é permitida. Então, felicidade dos corintianos, tristeza dos flamenguistas e revolta com a arbitragem. Corinthians bicampeão da Supercopa do Brasil, aí fatura o prêmio para casa. Beleza? Próximo bloco, bora para os resultados do futebol internacional. Valeu, até a próxima. Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Segundo bloco por aqui, como de praxe então, bora falar de futebol internacional, começando pela Terra do Rei, Premier League. Vamos falar dos resultados da rodada, 24ª rodada de Premier League. Wolverhampton perdeu em casa para o Bournemouth por 2-0 e segue lutando ali contra o rebaixamento. O Leeds perdeu em casa para o Arsenal, que lidera o campeonato, por 4-0. Brighton e Everton ficaram no 1-1. Num jogo épico do Chelsea, a virada para cima do West Ham, vencendo por 3-2. O Chelsea que chegou a perder por 2-0 esse jogo. Chegou a estar perdendo por 2-0 esse jogo. Venceu por 3-2. O Liverpool venceu o Newcastle por 4-1. Nottingham Forest e Crystal Palace ficaram no 1-1. Num jogo também para lá de movimentado, com gol no finalzinho de Chesco, o Manchester United venceu o Fulham por 3-2. Jogo este que contou com gols brasileiros de Casemiro, Matheus Cunha e Kevin ex-Palmeiras. O Brentford surpreendeu e venceu fora de casa o Aston Villa, que briga ali no G4 por 1-0. Tottenham e Manchester City ficaram no 2-2 e é inacreditável como o Tottenham gosta de colocar uma pedra no sapato de Pep Guardiola. Mais uma vez consegue tirar um pontinho ali do clube de Manchester e com isso o Arsenal abre vantagem na classificação. Classificação que tem o Arsenal na liderança com 53 pontos, seguidos pelos Manchester City com 47. Aston Villa com 46 e Manchester United com 41 fecham o G4. Nas vagas europeias, o Chelsea em quinto com 40 e o Liverpool em sexto com 39. A zona de rebaixamento tem o West Ham com 20, Burnley 15 e Wolverhampton, depois de 24 rodadas, apenas 8 pontos. Vamos falar um pouquinho então também de La Liga, o campeonato espanhol. Teve rodada nesse final de semana, a 22ª rodada, com o Alavés vencendo o Espanyol por 2-1, o Oviedo levando a melhor do Girona por 1-0, Osasuna e Villarreal 2-2, Levante e Atlético de Madrid ficaram no 0-0. O Barcelona venceu o Elche fora de casa por 3-1, o Real Madrid levou a melhor com gol no último minuto de pênalti por 2-1 para cima do Rayo Vallecano no Clássico de Madrid. Betis e Valência ficaram no 2-1 para o Betis, Getafe e Celta 0-0, Atlético de Bilbao e Real Sociedad 1-1. Com os resultados da rodada, temos
Barcelona na liderança com 55, seguido pelo Real Madrid com 54. Atlético de Madrid tem 45 e fecha o G4, o Villarreal com 42. Fechando o G6, Betis com 35 e Espanyol com 34. A zona de rebaixamento tem o Mallorca com 21, Levante 18 e Oviedo com 16. Campeonato alemão. Teve rodada e mais um tropeço do Bayern de Munique. Rodada de número 20. O Bayern de Munique empatou com o Hamburgo na casa do Hamburgo por 2-2. O Colônia venceu o Wolfsburg por 1-0. Mainz venceu o Leipzig fora de casa por 2-1. O Hoffenheim venceu a Union Berlin por 3-1. E o Bayer Leverkusen venceu a Eintracht Frankfurt por 3-1. O Werder Bremen e Borussia Mönchengladbach ficaram no 1-1. E o Augsburg venceu o São Paulo por 2-1. Stuttgart levou a melhor para cima do Freiburg por 1-0. E o Borussia Dortmund venceu o Heidenheim num jogo movimentado por 3-2. A classificação ainda tem o Bayern de Munique na liderança, apesar de 2 tropeços consecutivos com 51 pontos, já aproximando ali o Borussia Dortmund com 45. Fecham o G4, Hoffenheim com 42 e Stuttgart com 39. As vagas europeias ficam nesse momento com Leipzig com 36 e Bayer Leverkusen 35. Zona de rebaixamento tem o Mainz com 18, São Paulo com 14 e Heidenheim com 13. Ligue 1, o campeonato francês. Teve rodada neste final de semana, a sua 20ª rodada com Lens 1, Le Havre 0, Paris 2, Marseille 2, Lorient 2, Nantes 1, o Mônaco goleou o Rennes por 4-0, o Lyon venceu no placar magro o Lille por 1-0 num jogo disputado, Toulouse e Auxerre 0-0, Nice e Brest 2-2. O Angers levou a melhor para cima do Metz por 1-0 e o Paris Saint-Germain venceu o Strasbourg fora de casa por 2-1. A classificação segue com o PSG na liderança com 48, seguido de perto pelo Lens com 46. Marseille e Lyon fecham o G4 com 39 pontos os dois. Lille com 32 e Rennes com 31 fecham as vagas europeias. Zona de rebaixamento tem o Nantes com 14, Auxerre com 13 e Metz com 12. A Série A, o campeonato italiano, também teve rodada, 23ª rodada. A Lazio venceu o Genoa por 3-2. Pisa e Sassuolo deu a melhor para o Sassuolo por 3-1. Napoli venceu a Fiorentina por 2-1. Cagliari e Verona 4-0 para o Cagliari. Torino 1, Lecce 0. Como e Atalanta 0-0. A Inter venceu a Cremonese fora de casa por 2-0 e a Juventus goleou Parma por 4-1 fora de casa. Ainda jogam nesta rodada Udinese e Roma e Bolonha e Milan. A classificação parcial tem a Inter na liderança com 55, seguido do Milan com 47, que ainda joga na rodada. Napoli com 46 e Juventus com 45 fecham G4. As vagas europeias ficam com a Roma com 43, que ainda joga, e o Como com 41. Rebaixamento. A Fiorentina, a clássica viola, com 17 pontos ali na zona de rebaixamento. Péssima campanha do clube tradicionalíssimo de Florença. Pisa com 14 e o Verona com 14. Fecha a classificação da Série A. A Liga Portuguesa teve jogos também neste final de semana com a 20ª rodada. O Vitória de Guimarães venceu o Moreirense por 1-0. O Estoril venceu fora de casa o Santa Clara por 4-2. E o Arouca venceu também fora de casa o Rio Ave por 3-0. A Alverca e a Estrela Amadora ficaram no 1-1. O Gil Vicente goleou o Famalicão por 5-0. E o Sporting levou a melhor para cima do Nacional da Ilha da Madeira por 2-1. Tondela e Benfica ficaram no 0-0. Ainda jogam nesta rodada Aves e Braga, Casa Pia e Porto. A classificação parcial tem na liderança o Porto com 55, seguido do Benfica com 51. As outras vagas europeias são preenchidas por Benfica com 46 e Gil Vicente com 34. Rebaixamento tem Casa Pia com 15, Tondela com 13 e o Aves com apenas 5 pontos. Para fechar o nosso bloco de futebol internacional, este final de semana
teve a primeira final do Mundial de Clubes Feminino, vencido pelo Arsenal da Inglaterra depois de uma prorrogação. Venceu o Corinthians por 3-2, mas destaco aqui a raça do Corinthians e grande determinação para conseguir levar esse jogo para a prorrogação. Marcou no último minuto do tempo regulamentar de pênalti, conseguiu levar o melhor time da Europa, o melhor time feminino da Europa para a prorrogação, jogar de igual para igual e mostrar que o futebol brasileiro está pronto para alçar novos ares. Então, muito importante esse resultado. Ficamos muito felizes com a atuação do Corinthians, que mostra que o futebol feminino brasileiro está cada vez mais se capacitando para equiparar ao da Europa. E que momento bom para isso acontecer. Ano que vem tem Copa do Mundo Feminina no Brasil e teremos um bom resultado para trazer alegria para a nossa nação. Beleza? Vamos para o nosso último intervalo aqui Nas Ondas do Esporte. Próximo bloco, Esporte pelo Mundo. Valeu! Nas Ondas de Sampa, uma rádio com a cara do Brasil e o mundo. Último bloco do Nas Ondas do Esporte, vamos falar um pouquinho de esportes pelo mundo. Não vamos falar aqui de futebol, mas vamos falar por outros esportes que aconteceram aí pelo mundo nesse final de semana e que tiveram boas notícias para o esporte brasileiro. Então é importante repassar para vocês. Vamos lá? Teve Copa América de futsal e com isso o Brasil ganhou da Argentina na final e conquistou o 12º título da competição. O Brasil saiu na frente, sofreu empate quase ali no finzinho, 2 minutos do fim, mas teve tempo ali para marcar o segundo gol e levar melhor contra a Argentina. A Argentina, que é baita freguês do Brasil, em 9 finais contra a Argentina nós ganhamos 8. Então é uma grande conquista do Brasil, ganhando aí por 2-1. Em 15 edições o Brasil é campeão de 12, uma hegemonia enorme. Então a campanha brasileira, que teve uma estreia em 2-2 com a Colômbia, na sequência ganhou da Bolívia por 6-0, Chile 2-0, Venezuela por 2-1. Na semifinal vencemos o Peru por 4-2 e na final ganhamos sobre a Argentina por 2-1. Isso foi a Copa América de futsal. Também teve Copa América no tênis de mesa, onde nosso grande atleta Hugo Calderano, levou a melhor sobre o americano Kanak Ja. Com esse nome, não sei bem se ele é americano, mas o Hugo Calderano levou a melhor, vencendo a final por 4-1, parciais de 11-8, 6-11, 12-10, 11-9 e 11-9. Esse torneio, que foi em São Francisco, classificou o Calderano para a Copa do Mundo de tênis de mesa, que vai ser em março em Macau. Lembrando que essa Copa do Mundo o brasileiro defende o título. Beleza? Saindo do tênis de mesa, vamos para o tênis nas quadras. Carlos Alcaraz levou a melhor no Australian Open, venceu o sérvio Novak Djokovic em mais uma grande final entre os dois tenistas épicos da história do tênis, de virada por 3-1 em Melbourne, parciais de 2-6, 6-2, 6-3 e 7-5, numa partida de 3 horas e 2 minutos. Com esse feito, Carlos Alcaraz se torna o tenista mais jovem a vencer os 4 Grand Slams aos 22 anos e 272 dias. As vitórias de Alcaraz no Australian Open, US Open, Wimbledon e Roland Garros dão esse mérito para o tenista espanhol. Grande conquista então de Carlos Alcaraz e o reconhecimento mais que merecido. Falando de esporte, essa semana nós vamos ter uma estreia, na verdade o começo de uma grande competição que não é tão difundida no Brasil, mas você vai acompanhar mais sobre ela aqui Nas Ondas do Esporte. Eu estou falando das Olimpíadas de Inverno, que a edição 2026 vai ser sediada nas cidades de Milão e Cortina, na Itália. Então, é a maior delegação da história que o Brasil vai levar, com 14 atletas e um reserva, e o evento ele vai acontecer de 6 a 22 de fevereiro deste ano. O foco, é claro, são nos esportes envolvendo gelo e neve,
com os destaques incluindo esqui alpino, bobsled, patinação e muitos outros esportes que a gente vai falar cada dia mais aqui Nas Ondas do Esporte para você conhecer, poder torcer pelos brasileiros e aprender um pouquinho mais sobre esportes que não são tão difundidos por aqui. Uma curiosidade sobre essa edição das Olimpíadas de Inverno é que por conta do aquecimento global, que muitos sabem que está modificando a temperatura do planeta, 80% da neve que vai ser utilizada nos Jogos Olímpicos de Milão e Cortina vai ser artificial. Isso faz com que o esporte ele acaba tendo que se adaptar ao momento e por conta disso Milão vai ter que utilizar desse recurso para ter 2,5 milhões de metros cúbicos de material que vai ser produzido por máquinas para que as competições possam ser realizadas na cidade italiana. É uma mudança que o mundo acomete e que com isso a cidade vai ter que se adaptar para conseguir manter os jogos por lá. Então, Olimpíadas de Inverno você também vai acompanhar aqui Nas Ondas do Esporte, tá bom? Esse foi o programa desta segunda-feira. Espero que vocês tenham gostado. Então, deixe os seus comentários, fala com a gente nas redes sociais o que você está achando do Nas Ondas do Esporte, o que você quer ver mais da gente falando por aqui. Se você quer anunciar, não se esqueça, entre em contato com a gente no WhatsApp 11 9 1704 8982 ou envie um e-mail nasondasdesampa@gmail.com. Pode entrar em contato também através do nosso Instagram, @nasondasdesampa, comentar lá no nosso YouTube, @nasondasdesampa, ou também no nosso Spotify, Nas Ondas do Esporte, disponível para você 24 horas por dia, tá bom? Logo no dia ali que o episódio vai ao ar Nas Ondas de Sampa, você vai ter acesso a ele aonde você quiser, beleza? Obrigado pela sua companhia, um abraço e até a próxima, valeu!